A avaliação de desempenho é muitas vezes vista como um processo complexo e burocrático, mas não precisa de ser assim, ok? E por isso hoje vamos explorar como torná-lo simples e eficaz e benéfico para todos, tanto para a organização como para o colaborador. E assim conseguimos crescer mutuamente e principalmente com o feedback construtivo. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos, bem-vindos ao episódio 3. Descomplicar a avaliação de desempenho e mostrar como ela pode ser uma ferramenta, ok? Poderosa para o crescimento tanto da equipa como na organização. Eu sou a Joana Oliveira e hoje estou aqui para partilhar consigo dicas e estratégias que vão transformar a forma como a avaliação de desempenho, neste caso a gestão de desempenho dos seus colaboradores, é essencial na sua organização. A avaliação de desempenho é muitas vezes vista como um processo complexo, burocrático, por vezes até chato, digamos assim, mas não precisa de pensar, ok, nessa situação. Vamos torná-los de forma simples, eficaz e benéfica, principalmente para todos, ok? Para não vermos, como eu costumo dizer, a avaliação de desempenho é só feita, como eu já ouvi em vários corredores, ok? E de colaboradores, que a avaliação de desempenho é só feita uma vez por ano, que é para justificar o prémio que nos entregam, ok? Anualmente. E não é isso que nós pretendemos dentro da nossa organização. Nós temos que dar principalmente várias coisas e uma delas, claro, que é o feedback construtivo. Existem funções que é essencial nos juntarmos com o colaborador de 3 em 3 meses, outras vezes de 6 em 6 meses e, claro, a avaliação anual de vermos o que é essencial de melhoria, ok? Contínua também para a nossa organização, para crescermos todos. Que tipo de formação é que é preciso dar para o colaborador para ele crescer, os objetivos anuais da empresa, e é muito isto que nós temos que transmitir às nossas equipas. O feedback construtivo é muito importante, ok? Porque é aí que nós damos a conhecer os objetivos claros então aos nossos colaboradores e ajuda-os a entender os pontos fortes, ok, de cada área de desenvolvimento dentro da organização e principalmente na função que ele exerce. Por exemplo, o reconhecimento de excelência. Imagino que um colaborador está a fazer uma apresentação de um projeto X e demonstrar que a capacidade dele de comunicação e de organização foram fundamentais para transmitir isso à nossa equipa, mas no entanto, se acontecer algo menos positivo, ok, não é mau, não é isso que nós temos que dizer ao colaborador, temos que sugerir uma formação Y em certas e determinadas competências para ele verificar essa situação. Também temos o crescimento mútuo, que é o crescimento então do colaborador e da empresa, e esta avaliação de desempenho alinha os objetivos de ambas as partes, tanto individuais como os objetivos da sua organização, promovendo maior desenvolvimento nas competências e no crescimento profissional, que é isso que nós queremos. Por exemplo, ao atingir as metas de vendas, neste caso de trimestre de um comercial, por exemplo, o comercial contribui diretamente para o crescimento, não, ok, dos objetivos dele, mas para a empresa de vendas. E vamos definir então os próximos objetivos de vendas alinhados com a nossa estratégia, tanto de 3 em 3 meses como de 6 em 6 meses, porque neste caso é muito ingrato a nível comercial de falarmos de ano a ano. Depois temos que identificar também problemas de desempenho e oportunidades, neste caso, de formação.
ajudar a produtividade do colaborador e a eficiência da equipa, por exemplo, após uma avaliação com o colaborador, identificarmos e demonstrarmos à equipa que a formação não é essencial para todos, mas é só essencial para aquele colaborador. Existirem sessões de coaching para desenvolvimento dessas competências para o colaborador A e para o colaborador B, ok? Existem diversas grelhas de avaliação. Eu costumo dizer que uma empresa é uma empresa, como já mencionei imensas vezes, e nós não podemos fazer grelhas iguais para todos. Temos que explicar, ok? Que para um é uma situação e para outro poderá ser outra escala, até para a própria função dentro da organização. Temos que explicar ao colaborador, ok? Vamos supor, temos uma recepcionista na nossa organização. Para ela, o atendimento ao cliente ou o trabalho de equipa podem ter significados distintos do que para mim, que estou a avaliar. Porque para mim o trabalho de equipa tem um significado de entreajuda, de cooperação, e para o colaborador pode ser completamente diferente. Ok, trabalho em equipa, sim, se ela precisar de ajuda eu ajudo, mas ok, ficamos só por aqui. Em cada avaliação de desempenho nós temos que explicar, temos que dizer qual a competência, mas explicar o que é que pretendemos com essa competência para também o colaborador. Quando se autoavaliar, saber, ok, o que é que poderá justificar por aí. E então existem formas e métodos distintos para fazer este tipo de avaliação. Então existem, no meu ver, ok, e como eu costumo transmitir a todas as empresas que vou, 4 passos essenciais, ok, para fazermos uma avaliação, digamos assim, de desempenho. Então temos a fazer uma autoavaliação, ok? Entender ambas as partes, demonstrar ao colaborador como pode evoluir e não apenas estar a falar com o colaborador, avalia-te só de 0 a 5, ok? É permitir que esta autoavaliação seja um diálogo aberto de evolução tanto para o colaborador como para a empresa. Por exemplo, estamos a avaliar uma área de enfermagem, um enfermeiro. Questionar quais é que são as situações de que ele teve de emergência e como é que ele se sentiu e fez a intervenção de forma eficaz, para ele nos explicar um caso específico, por exemplo. E em termos de comunicação com um cliente, entre um cliente e o familiar, apostar em pontos fortes nessa área de melhoria, se ele teve alguma dificuldade, como é que ele avalia a capacidade de stress em situações, digamos assim, de alta pressão, se acontecer alguma coisa de momento com o cliente ou com o doente, o que é que ele vai fazer, ok? É este tipo de diálogo que nós pretendemos numa autoavaliação e não estar à espera só de avaliar propriamente dita de uma escala de 0 a 5. Depois então temos uma avaliação do líder. Essas avaliações devem ser feitas, na minha perspectiva, de 6 em 6 meses. Ok, pode ser de ano a ano, depende da função, mas temos que utilizar exemplos concretos do desempenho do colaborador, porque vamos supor, destacando os pontos fortes e as áreas de melhoria. Por exemplo, a capacidade que o líder tem em liderar a sua equipa durante um projeto X, Y, qual foi o sucesso e o que é que ele passou, o que é que ele destacaria para uma comunicação clara, uma comunicação de motivar os colegas, porque em relação à gestão, os prazos por vezes são muito limitados. Utilizar ferramentas de gestão de projetos, por exemplo, a melhorar a sua organização, e isto sim é evitar atrasos, ok? Por isso esta avaliação do líder também é bastante importante dentro desta escala. Relativamente então ao terceiro passo, temos a avaliação então de pares, ok? Que é a chamada avaliação 360, onde fazemos esta avaliação que o líder, juntamente com a equipa, porque
o líder não vê a equipa da mesma forma que o colaborador está a trabalhar com o colega, ok? Eu, para mim, vejo um colaborador que ele é super eficaz, que ajuda as pessoas, mas se calhar em ambiente profissional e com os colegas ele não é assim. Então nós temos que descomplicar, fazer esta avaliação um bocadinho a parte confidencial, ok? Porque para não estarmos a criar um mau ambiente em equipa, mas é essencial porque nós por vezes não conseguimos detectar certos e determinados colaboradores, porque eles para nós, para os líderes, são de uma forma, mas entre a equipa e entre os colegas eles têm comportamentos que por vezes não são, e nós ao vermos e ao ouvirmos, mas como é que isso é possível? Ele teve mesmo esta atitude. É que nós não o vemos nessa perspectiva, não o vemos nesse cenário e nessa imagem. Por isso é essencial também esta avaliação de equipa, a avaliação 360, também para nós conhecermos a equipa também num conjunto, o próprio departamento, e por isso também para não criarmos suscetibilidades também entre os colegas e a equipa de trabalho. Dando o exemplo então nesta avaliação 360 de um técnico ou de uma equipa de radiologia, questionar ao colega qual é a capacidade que o colega tem em realizar exames de imagem com precisão e com eficácia, como é que o técnico lida com a comunicação com o cliente e com o trabalho em equipa propriamente dita, se precisa de ajuda, qual é a forma dele pedir ajuda, dentro, a nível da equipa dos profissionais de saúde, como é que avalia a capacidade dos protocolos de segurança e de higiene dentro da organização, quais é que são os pontos fortes e de melhoria que aquele técnico pode ter na perspectiva, neste caso então, dos colegas. Por fim, temos então a avaliação propriamente da empresa, ok? Os recursos essenciais que falta, neste caso, à empresa, que o colaborador tem que nos transmitir. E é essencial porque andamos nesta correria e não estamos preocupados o que é que falta ou o que é que não falta, e têm que nos demonstrar isso, como o bem-estar e o desenvolvimento da própria equipa, por exemplo. No hospital, como é que o colaborador analisa a falta ou os recursos necessários para realizar o seu trabalho. Às vezes, propriamente, olha, eu estou aqui no computador, quando preciso de economato, tenho que me deslocar a X sítio e por vezes não tem em stock. Ou como é que é a higiene e bem-estar do cliente, neste caso do utente, a comunicação e a colaboração entre diferentes setores dentro do hospital, como é que está mencionado, conseguem, a comunicação é eficaz, não, o desenvolvimento profissional dos colaboradores dentro de vários departamentos consegue chegar neste caso, boa comunicação mútua. Imagine, um enfermeiro ou um técnico na comunicação com a recepcionista, está a correr bem, não está a correr bem, por vezes aquilo, e a nível de experiência que eu tenho, na recepção é onde está este material de economato porque não está em gabinete ou não está nos próprios sítios, e quando falha, os técnicos ou os enfermeiros ou os profissionais de saúde têm que se deslocar à recepção a pedir este género de material, se é fácil acesso, se existe, se não existe, se é no momento. E isto por vezes nós não sabemos, porque estamos no terreno, mas não sabemos que se o técnico ou o profissional de saúde precisar deste género de materiais, se é logo dado ao mesmo, ou se a recepcionista tem que ir pedir a X, Y e Z ao líder dela ou à coordenadora dela. É este tipo de situações que também esta avaliação organizacional da empresa é essencial que exista, para nós também percebermos os pontos menos, que estejam a ocorrer menos mal, para também fazermos esta melhoria e também para ser muito mais ágil o dia-a-dia dos nossos colaboradores dentro da organização.
por vezes vejo muitas desculpas, ok, para fazer estes ditos e estas avaliações, mas existem inúmeras situações e inúmeras plataformas gratuitas que são fáceis de fazer esta avaliação e não só fazer a nível anual. Por exemplo, podemos ir ao Google Forms e fazer um questionário e mandar aos nossos colaboradores. Criamos com perguntas sobre as competências que eles precisam, os objetivos dos colaboradores, os resultados são automaticamente dados, ok? As pessoas respondem e nós temos acesso a gráficos, a tabelas que facilitam esta análise, neste caso anual, para quando nós chegarmos a fazermos a avaliação propriamente dita de como correu o ano, também sabermos como é que foi a situação de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, para que consigamos ter estes dados um bocadinho mais detalhados acerca dessa avaliação, para também não ser um choque, como eu costumo dizer, e passado um ano é que sabemos o que é que aconteceu naquele departamento, ou que aquele colaborador. Se criarmos este género de ferramentas, ok, que são grátis e fáceis e intuitivas de se trabalhar, conseguimos também fazer um acompanhamento, neste caso, durante um ano e não propriamente dito só fazer esta avaliação de uma escala de 0 a 5, passado, neste caso, de ano a ano, que costuma ser por volta de março, abril, e ser um bocadinho, tratar esta avaliação com leveza e não algo obrigatório porque tenho que avaliar os meus colaboradores uma vez por ano, digamos assim. Portanto, a avaliação de desempenho não precisa de todo ser complicada, ok? Vamos descomplicar essa situação com ferramentas e com métodos certos. Podemos tornar esta avaliação de desempenho poderosa para o crescimento da nossa organização. Convido então a implementar estas dicas e estas estratégias que fui falando ao longo deste episódio dentro da sua organização e transformar a forma como avalia o desempenho dos seus colaboradores. Partilhe, deixe aqui as suas experiências, os seus medos, as dúvidas nos comentários e não se esqueça de subscrever o canal, o podcast, para que todas as quartas-feiras não perca os episódios e por isso, então, até à próxima quarta-feira e até lá vamos obter juntos os melhores resultados com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.